O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, povo de Deus presente no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes das rádios que conosco participam desta Santa Missa, a palavra de Deus deste final de semana fala da nossa aliança com Deus e da aliança de Deus para conosco. A primeira leitura diz que Noé, fiel a Deus, construiu uma arca e convidou seus contemporâneos, dizendo: olha, por causa da humanidade pecadora, por causa dos pecados que se cometem, virá um grande dilúvio que vai matar todo o pecado, toda a imundície da face da terra. Eu os convido, dizia Noé, à conversão. Entrem na arca comigo, façam aliança com Deus, e Deus fará aliança perpétua conosco. A maioria não ouviu Noé. 8 pessoas apenas entraram na arca. Veio o dilúvio e matou todo tipo de pecado, toda imundície, tudo que existia de ruim. Então vejam bem, essa primeira leitura aí que nós estamos ouvimos tirada do livro do Gênesis, o dilúvio que mata o pecado. Na segunda leitura que nós ouvimos, tirada da carta de São Pedro, ele diz assim: assim como veio o dilúvio e lavou todo tipo de pecado, e a família de Noé foi salva pela arca, assim também acontece no batismo. No batismo somos lavados dos nossos pecados. E no batismo, assim como Noé fez aliança com Deus, no batismo nós também fazemos aliança. E Noé fez aliança com Deus através da arca, ficou fiel, acreditou. Nós fazemos aliança com Deus pelo batismo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado. Nas águas do batismo, ou seja, no sangue de Cristo, somos lavados. Renascemos para uma vida nova. E aí temos que fazer aliança com Deus e ficar fiéis a Deus como Noé e como Cristo, no Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos diz assim, um fato importante: o Espírito levou Jesus para o deserto, e Jesus lá foi tentado por Satanás, durante 40 dias e 40 noites. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Quem foi? O Espírito? Aí vocês ficam assim, como? O Espírito Santo levar Jesus para ser tentado por Satanás? Está escrito. Levou Jesus para o deserto, e lá Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Olhem, a primeira coisa tirada aqui é o seguinte: Deus não nos livra de tentações. Deus quer que a gente seja tentado, sacudido. Lá no Evangelho de João está escrito assim, capítulo 17, Jesus reza por nós dizendo: Pai, eu não te peço que tu os tire do mundo. Não é para tirar do mundo. O que é o mundo? Tentação, saculejo, tempestade, todo tipo de tentação tem no mundo. Jesus diz: eu não peço que tu os tire do mundo. Eu peço sim, livra-os do mal. Então, se nós fizermos caridade, oração e jejum, Deus vai nos livrar do mal. Mas rezando ou não, nós seremos tentados.
Todos nós seremos. Prova disso o Evangelho. Jesus Santo, Jesus Deus, Filho do Altíssimo, mas Jesus revestido da nossa humanidade, humano como nós, foi levado para o deserto e tentado. A humanidade foi tentada em Adão e Eva. Deus proibiu a serpente de tentar Adão e Eva? Deixou. Deus proibiu Satanás de tentar Jesus 40 dias e 40 noites no deserto? Não, deixou. Deus proíbe Satanás de nos tentar? Não, permite. Por quê? Deus é mau? Não. Deus quer que nós sejamos livres, que nós tenhamos diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte, a felicidade e a desgraça, e somos nós livres que devemos escolher. Livres. Só vale a escolha feita na liberdade. Jesus tentado 40 dias e 40 noites escolhe Deus. Satanás o tenta, ele escolhe Deus, fica fiel. Noé na primeira leitura, a humanidade pecadora afastou-se de Deus. Noé tentado, escolhe Deus, constrói a arca, fica fiel, faz aliança com Deus. No Evangelho, Jesus fica fiel ao Pai. É muito importante o tema da campanha da fraternidade que nós estamos vivendo. Fraternidade, igreja e sociedade. E aqui no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: o tempo completou-se, o reino de Deus chegou, está próximo, convertei-vos. O reino de Deus é Jesus agindo, curando, perdoando, convertendo, salvando, Deus agindo, Deus presente. Jesus é o reino. E Jesus diz: o tempo não tem mais espera, acabou o tempo, o reino chegou. Nós temos que levar Jesus, pela nossa pregação, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, ao coração do mundo e da história, e transformar o mundo e a história em reino de Deus. É o que nos pede a campanha da fraternidade. Como fazer isto? Como? Olha, Noé renunciou ao pecado, construiu a arca, ficou fiel a Deus. Jesus disse não a Satanás, ficou fiel ao reino de Deus. Nós também temos que fazer aliança com Deus. Pelo batismo fizemos, somos lavados do pecado. E nós temos que ficar fiéis à palavra de Deus. Nós temos que ser anunciadores do reino, discípulos e missionários. Nós temos que acreditar na verdade, transformar o mundo pela verdade que liberta e salva. Honestidade, diálogo, tolerância, não violência, paz, misericórdia, enfim, transformar o mundo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. É o que nos pede a campanha da fraternidade deste ano. Aí é importantíssimo, são importantíssimas a caridade, a esmola, a oração, a comunhão com Deus, o jejum, a renúncia ao pecado. E o lema da campanha da fraternidade diz assim: eu vim para servir. Quem no coração do mundo e da história, no coração da igreja, nas famílias, lá onde está, quem sabe servir, servir pela caridade, servir pelo testemunho, servir o reino de Deus, quem sabe servir, e esse torna o reino de Deus presente. Peçamos a Deus que nós possamos fazer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso mundo, que nós possamos fazer o que Deus nos pede, tornar o seu reino presente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.